Olá, muito boa noite. Aqui é a pastora Fátima e eu tô aqui para contar mais um testemunho, onde o Senhor me curou, onde eu fui curada, e para honra e glória do Senhor, eu quero deixar esse testemunho aqui para todos vocês que ouvirem, criar fé. Esse testemunho pode ser edificante na vida de quem ouvir esse vídeo. Então, em 2003, eu trabalhava numa casa em Laranjeira e lá tinha um produto de limpeza a qual eu não conhecia. Um produto que era anticorrosivo, que para bactérias. E eu não li a instrução do produto e simplesmente, ao usar, eu acabei inalando uma quantidade, que veio me levar a ficar doente. E ali eu, depois de ter ingerido esse produto inalado, eu adquiri uma tosse. E essa tosse, ela foi cada dia mais, se aumentando. Cada dia mais ela se tornava, frequente na minha vida. E eu chegar a um ponto que eu ficava cansada de tanto tossir. E daqui a pouco foi me dando febre. E aí então resolvi ir ao médico para ver, o que seria essa tosse, junto com essa febre, que vinha sempre à noite. E aí eu fui, resolvi ir ao médico, fazer uma consulta, ir lá, fiz os exames, bati um raio-x da face, a qual o médico pediu, e ele constou que eu estava com sinusite. O médico passou uns remédios, uns antibióticos, eu vim para casa, eu tomei, mas aí a febre não passava, a tosse não passava, eu continuei com a tosse, com a febre, até que eu resolvi ir novamente procurar um outro hospital, onde ali eu fiz um exame de raio-x, mas no raio-x não constou nada. E daí eu fui levada para um outro lugar, onde fizeram o exame de escarro, para ver o que eu tinha no pulmão, e aquele exame de pele. E daí descobri que eu estava com a tuberculose, juntamente com a água na pleura. Daí o meu mundo veio abaixo, porque eu nunca quis na minha vida, que ter que passar por cirurgia e essas coisas todas. Bom, daí eu comecei o tratamento. E o tratamento para quem teve tuberculose geralmente é de 6 meses, até 6 meses. Como o meu problema estava muito avançado, eu estava ali também com uma água na pleura, então meu tratamento foi mais prolongado, onde os médicos falaram que eu teria que levar uma duração de 8 meses, para ver resultado. E ali, em meio a esse tratamento, eu fiquei muito ruim. Eu de 62 quilos, cheguei a pesar 47 quilos, fiquei muito magra, não sentia fome. E era horrível, sentia uma aflição, uma angústia, porque a gente, parece que quando estamos assim, a gente parece que só espera o pior, mas mesmo assim eu tinha fé em Deus que eu seria curada. E quando o médico falou para mim que eu teria que fazer uma drenagem no meu pulmão, pronto. Isso, para mim, tinha acabado o meu dia, porque sempre falei para Deus: Senhor, não me deixa passar por cirurgia, porque eu sempre tive traumas de cirurgia.
E daí, gente, simplesmente eu não aceitei. Eu comecei a orar de madrugada, mesmo sem forças, porque eu não tinha forças para me levantar, porque o remédio da tuberculose, o medicamento que a gente toma para ficar curada, ele acaba nos deixando debilitada, porque são um medicamento muito forte. Então, assim, ele mexe com os ossos, mexe com o sangue e mexe com todo o nosso organismo. Então, ali eu estava muito fraca, muito debilitada. E eu mesmo, ainda assim, eu me ajoelhava durante a madrugada e, como Ana, eu chorava nos pés do Senhor. E eu falava com Deus: Senhor, não me deixa passar por essa cirurgia, por essa drenagem. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu pedi a Deus sempre a misericórdia dele. E eu passei uma semana, que eu me lembre, orando, chorando aos pés do Senhor. Então, quando foi uma noite que eu estava orando, eu fui dormir, né? E tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no hospital e ali os médicos daquele hospital, né, estavam ao meu redor. Eu estava deitada numa maca, uma cama de hospital de cirurgia, e ali os médicos estavam ao meu redor. E quando eu olhava para o meu abdômen, eu vi uma borracha, aquela borracha transparente, que ela pegava do meu pulmão e ela ia saindo, descendo até o chão, com saída para a porta daquele consultório, daquele hospital. E eu via claramente os médicos, ouvia os barulhos dos aparelhos, dos bisturis, os médicos conversando um com o outro. Era real, sabe? Como realmente eu estivesse dentro de uma sala de cirurgia. E ali eu ficava olhando atentamente para aquela borracha e via como muita água saía daquela borracha. E foi uma coisa assim real, como se eu estivesse realmente dentro de uma sala. E ali, após, né, aquele operatório, aquela cirurgia que estava acontecendo, eu me acordei. E quando eu acordei, eu me lembro que eu dei logo um pulo e olhei em direção ao meu abdômen, onde eu tinha sonhado que eles estavam ali. Eu falei assim: Jesus, eu fui curada. Eu coloquei a mão sobre mim e falei: Senhor, eu fui curada. E ali, quando foi no dia do meu exame, porque a médica tinha falado para mim que eu poderia, né, não ter que passar por essa drenagem, porque talvez a água pudesse sair, que tinha casos que acontece da água sair sem precisar drenar, mas muito raro, né? E ali eu fui, né, fazer outro raio-x para ver como estava o pulmão. E ali ela falou que eu estava curada, de alta, né, que eu não ia precisar mais drenar o meu pulmão. E essa vitória foi uma vitória muito grande. Eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu pude ver que Deus existe e foi Ele que me curou. E já se passaram alguns anos, né? E eu estou aqui, né, tendo essa oportunidade de contar esse testemunho que eu tenho contado, né, nas igrejas onde eu levo a palavra, onde eu prego. Eu tenho contado esse testemunho de vida que o Senhor fez, esse testemunho de cura que o Senhor fez na minha vida. E eu glorifico o nome do Senhor porque Ele me deu a oportunidade de estar falando desse testemunho aqui, né, para outras pessoas ouvirem. Porque eu sei que são muitas pessoas que precisam de ouvir
esse testemunho e crer que existe um Deus que pode curar. Assim como Ele me curou. Só basta a gente ter fé, só basta a gente acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor, Ele é fiel, Ele já me curou de tantas enfermidades, Ele já me curou, né, de depressão. Eu era uma pessoa que vivia também, né, triste, angustiada, né, com problemas de depressão, não tinha vontade de viver. E mais uma vez eu procurei, né, o Senhor, e o Senhor me livrou daquela dor, daquela angústia, né, daquele medo, de tudo que eu sentia. E o Senhor me livrou. Ele me curou da depressão, Ele me curou dessa enfermidade, Ele me livrou, né, de bala perdida, né, que eu poderia hoje em dia estar morta por conta de uma bala que bateu no pé de uma cadeira, onde ali estava a minha cabeça. A bala atingiu esse pé e o Senhor livrou dela ter entrado na minha cabeça. Então eu quero deixar aqui para vocês, né, esse testemunho, né, do que o Senhor fez na minha vida e pode fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Curtam esse vídeo, compartilhe essa mensagem, né, para que outras pessoas possam ser edificadas. Se inscreva no meu canal, amém? E toque no sininho, tá bom? Para que toda vez que eu fizer um vídeo, vocês sejam notificados. Eu quero estar aqui, trazendo vídeo para edificação. Amém, meus amados? Para que vocês possam crer que o nosso Deus vive. Fique com Deus, uma ótima noite, porque eu estou gravando esse vídeo à noite, mas se for dia para vocês, um ótimo dia, uma ótima tarde, amém? E fique com Deus.